Boa tarde a todos e a todas. Voltamos para nossa terceira live, terceira aula do nosso curso de redação oficial, curso básico. Então, hoje nós veremos o modelo dos expedientes oficiais e amanhã a gente encerra essa parte de redação oficial com os últimos documentos. E se der tempo, amanhã a gente já começa a ver a parte gramatical. A gente disponibilizou hoje no grupo os documentos, o material que a gente vai usar. No celular você não consegue abrir os dois. É por isso que a gente manda antes. Depende se você assiste a aula no celular e abre no computador. Mas tudo eu vou passar na tela aqui e vamos resolver juntos. Então hoje, no final da aula, as questões eu vou fazer de maneira diferente. Eu faço no documento Word, como eu mandei para vocês. Vou colocando o gabarito, vou comentando. Aí no final da aula salvo em PDF e a gente coloca lá na plataforma. Então hoje a gente vai colocar na plataforma essa aula que eu já dei a complementada depois que eu mandei para vocês, em PDF, e os exercícios já comentados. Tá bom, pessoal? Nós temos 41 alunos, tá? São 70 matriculados, acho que uma ou duas desistências. Questão de faltas. Então, nós temos 30 aulas, cada live são 2 aulas. Então, se você perder 4 lives, automaticamente você já está reprovado no curso. O máximo que pode faltar são 3 lives, desde que façam todas as atividades. As atividades são bem tranquilas, acho que vocês não terão problemas. A live de ontem, a live de anteontem já estão na plataforma. A partir de hoje, também será gravado e postado no YouTube. Tá? Essa é a nossa live e o curso do Vygotsky, que funciona à noite, né? Então todos terão acesso. Nós teremos ainda, para quem, principalmente para os professores, nós teremos o curso de coordenação, ainda esse ano. 1 ou 2 turmas. Então fiquem atentos. Se sair antes da gente terminar o curso aqui, eu aviso a inscrição. Mas fiquem espertos que vai sair curso de coordenação. Provavelmente serão 2 turmas. Tá? Para quem precisa de carga horária, até pelo conteúdo desse curso de coordenação, que ele é muito interessante. Então, são os profissionais da Universidade Federal, aqui da Escola do Governo, e eu indico esse curso. Então, hoje, já tem mais alunos. Tá? 13h30 a gente coloca a nossa lista, tem gente ficando sem assinar a lista ainda, pessoal, não podemos, tá? Temos que assinar a lista de presença, que é a prova que a gente participou das lives. Então, vou começar a apresentação aqui. Esses slides vocês recebem no final da aula, né, no final da tarde a gente posta, já com o gabarito dos nossos exercícios já comentados. A gente vai fazer junto. Primeiro documento que a gente vai trabalhar na aula de hoje, o ofício. Então, até 2017, começo de 2018, nós tínhamos o ofício, o memorando, que eram documentos do padrão ofício, e o aviso. Tá? Mas o aviso era só de ministro de Estado para ministro de Estado. Então, de 2018 para cá, nós temos só o ofício. E o ofício pode ser ofício externo, ofício interno, também, que é o antigo memorando ou a antiga comunicação interna. Na prefeitura, nós ainda temos a figura da comunicação interna, não foi atualizado. Mas, para o Manual da Presidência da República, é ofício interno, o nome correto, mas a gente vai ver o modelo, enquanto a gente não mudar o nosso padrão aqui, mas o modelo é o mesmo. Os procedimentos, a forma de diagramação é o mesmo. Então, ofício, nós temos o ofício externo, que é entre órgãos, o ofício interno dentro de um determinado órgão. Vamos lá, a estrutura de um ofício, tanto externo como interno. O timbre já vem ou no modelo do computador, ou no papel impresso, se for determinado, né? Já vem o timbre. Então,
no alto da folha, identifica a esfera administrativa, o órgão de onde provém o documento. Isso aí a gente não precisa se preocupar. A gente vai precisar se preocupar em diagramar a partir do índice e número. Tá? Índice e número. Então, o índice é o nome do documento. Ofício por extenso ou OF, ponto. Tá? Vem o número do documento, aqui no caso 02-2018, ou seja, é o ofício número 2 do ano de 2018. Tá? E aqui, setor de pagamento, barra OFMS, é só o modelo. Tá? É o documento. Então, é para controle interno de quem expede. Hoje, na Universidade Federal, nós não temos mais documentos em papel. O arquivo é no computador. É online. Mas essa numeração facilita para o arquivo físico também. Então, primeira parte da estrutura de um ofício, índice e número. Alinhado à esquerda. Local e data é a única parte da estrutura que é alinhado à direita. Tá? Na mesma altura do índice, tá? Em direção à direita da margem do papel. Sempre. Então, é o nome da cidade, sem o estado, e a data por extenso. A data por extenso. No ofício, principalmente no externo, a gente não aconselha que se abrevie a data, tanto o local como a data. Então, lembrando, não vai o estado. Tá? Não vai o estado. Essas notas aqui foi o que eu já falei para vocês. Tá? O 0 a gente não coloca, está aqui 3 de julho, e não 03 de julho, e não se abrevia. Tá? Então, a forma correta aqui, ó, Campo Grande, 15 de abril de 2018. Perfeito? E não pode constar o estado, eu já coloquei aqui. Então, essa aula serve de orientação, você salva no arquivo, estará em PDF mesmo, na dúvida, vem em consulta. Principalmente essas notas aqui, então, para a gente consultar. Assunto. Assunto é um breve resumo, pessoal, do que se vai tratar dentro do documento. Tá? Do que vai tratar dentro do documento. Um exemplo de assunto, remessa de publicações. Então, inicia com letra maiúsculas e tem ponto final. Documento, a gente só usa a letra maiúscula quando for o caso que a regra autoriza. A não ser que seja para usar como destaque, a gente pode usar como destaque, ou sublinha, ou coloca entre aspas, ou coloca todas as letras em maiúsculo, quando a gente quer dar um destaque especial a determinado termo, a determinada informação no documento oficial. Outro exemplo de assunto, inspeção de saúde em servidor. Solicita. Quer dizer que quem está enviando está solicitando essa inspeção de saúde. Então, o assunto é um breve resumo. Vocativo. Tá? Os documentos oficiais, eles têm que... interessa para a autoridade, quem vai ler o documento, é a partir do vocativo. E encerra lá no fecho. A gente já viu. Então, é um tratamento e o cargo ou função do destinatário. Tá? Sempre aqui, a gente colocou, até pesquisando, tá, o que prevê o manual da UFMS, tá? 2 pontos, mas pode-se usar ponto e vírgula também. Tá? Mas foi uma pergunta que me fizeram no dia de aula, tá? O mais aconselhado, 2 pontos. Então, está abolido também o digníssimo, ou DD maiúsculo, né? Eu já falei para vocês que a dignidade deve ser preceito, deve ser de todo servidor público. Para ocupar um cargo público, o mínimo que tem que ter é dignidade. Isso está previsto, né, pessoal? Fica dispensado o emprego do superlativo ilustríssimo. A gente vê muitos documentos, ainda vê hoje em dia, tá? Mas esses cursos que a gente faz é justamente para acertar esses detalhes, tá? Então, é dispensado. Tá? Simplesmente o uso do pronome tratando de senhor, quando não for uma das autoridades. Tá? Não se deve, na correspondência oficial, usar o vocativo prezado senhor. Prezado, querido, estimado, é o mesmo significado. Se é um documento que tem que
primar pela formalidade e pela impessoalidade, não é recomendável que use prezado. O prezado que é autorizado no máximo é no correio eletrônico, que tiver na aula de hoje, quando for para um externo. Digníssimo, já comentamos, tá? E ilustríssimo também. Deixa eu só ver. Então, falam que o áudio está baixo, deixa eu tentar aumentar, senão eu vou tirar o fone de ouvido. Pode ser isso. Então, realmente é o fone de ouvido. Então, vai ser... se melhorou. Tá? Só escrevam aí se melhorou, tá? Porque a gente está sem fone de ouvido agora. Então, o vocativo deve corresponder à realidade. Evite o muito digno, respeitabilíssimo, prezadíssimo, caríssimo. A gente já comentou várias e várias vezes, e é bem repetitivo, que é um documento que tem formalidade e impessoalidade. Então, excelentíssimo senhor presidente, ou senhor e o cargo da pessoa que vai receber. O texto, pessoal, é aquela exposição do assunto. Então, a gente deve ir direto ao assunto. Então, ao invés de servirmos-nos da presente para informar, informamos. Até já passei essa tabelinha na primeira aula, a gente está repetindo de novo aqui, porque são assuntos que a gente geralmente peca no nosso dia a dia, na expedição de documentos. Vimos pela presente encaminhar-lhes. Não basta escrever, encaminhamos. Por intermédio desta solicitamos. Basta escrever, solicitamos. Ir direto ao assunto, sem rodeios. Até a chance de errar é menor. O fecho. O fecho é uma forma de cortesia, como se estivesse se despedindo de quem está recebendo o documento. Temos dois tipos de fecho em documentos oficiais. Respeitosamente e atenciosamente. Já falamos algumas vezes, tá, para vocês desse aspecto aqui. Vamos dar uma revisadinha. Quando o documento vai para uma autoridade superior a quem assina, é respeitosamente. Ou, se for a mesma hierarquia ou hierarquia inferior, o fecho do documento é atenciosamente. Alguns autores, a gente leu vários autores, a gente dá esse curso sempre, aconselho que no e-mail, tá, no correio eletrônico, seja sempre atenciosamente. Estava no manual, segue esse mesmo padrão aqui. Tá? Esse mesmo padrão aqui. Então, vocativo, a gente não deve usar os caracteres todos em maiúsculo. Tá? O fecho atenciosamente. Tá? Se for um convite, alguma coisa, saudações, também usa a regra, tá? O uso das iniciais maiúsculas. Eu vou anotar para a primeira aula, talvez na aula de amanhã, não estava previsto no cronograma, mas eu vi que está sendo importante, falar sobre iniciais maiúsculas para vocês. Quando é que deve ser usado inicial maiúscula ou não? Então, vou acrescentar, preparar para a primeira aula de gramática, vou trabalhar com vocês a parte de iniciais maiúsculas. Interessante a gente saber. Assinatura. Então, a pessoa que fez o documento, assinou o documento agora, é a última parte do documento, a assinatura da pessoa que expediu. Então, não quem diagramou ou quem digitou. Quem vai expedir, quem assume a responsabilidade por aquele documento. A assinatura vem o nome do signatário, o signatário que assina, com seu cargo e função embaixo. Tem que deixar o espaço para essa assinatura. Ao tempo que eu fazia documento no Exército, trabalhei lá 20 anos, além disso, ainda tinha um risco em cima, um traço em cima do nome. É dispensável, não é previsto esse risco em cima da assinatura. Tá? Não é previsto. Então, exemplo aqui, Walter Moreira, diretor, Carlos Moraes, superintendente. Tá? Então, pode ser diretor da escola, diretor geral,
tá? Então, embaixo vem a função ou cargo que a pessoa que assina. Detalhe, geralmente nos órgãos oficiais só assina documento aquele que é designado por portaria. Então, aquele que tem uma função de confiança ou um cargo de direção. Cada órgão tem um nome, mas são essas funções de confiança, é quem é responsável por um setor. E tem setor que o responsável não necessariamente recebe por isso a mais. Ele é o responsável técnico, mas ele é designado em portaria ou em diário oficial para esta situação. Tá? Então, as notas que eu coloco aqui são observações que durante os cursos a gente vai percebendo e vai acrescentando no nosso material. Então, é dispensável o traço da assinatura, não falou proibido, mas é dispensável, tá? No caso de duas assinaturas, tá na posição vertical, pessoal, em primeiro lugar, o nome do executivo de posição hierárquica inferior. Então, vai o secretário e depois assina o prefeito, um exemplo. Tá? Então, na correspondência oficial civil, não se justifica a anteposição de qualquer título profissional, ou seja, professor fulano de tal, engenheiro fulano de tal. É proibido? Não, mas não se justifica. Então, nós trabalhamos, a maioria dos nossos alunos, 80 e poucos por cento dos alunos desse curso são professores, são da CEMED ou da CEMED ou de alguma escola, é acostumado a colocar professor, doutor. Não é previsto. Tá? É o nome e a função que ele exerce embaixo. Certinho? Então, e não há razão para escrever integralmente em maiúsculo o nome e o cargo da função. Isso acontecia também. O nome por extenso todo em letras maiúsculas. Então, pessoal, na próxima aula, a primeira aula de gramática, vou trazer para vocês, vamos trabalhar o uso de iniciais maiúsculas. Tá? O uso de iniciais maiúsculas. Endereço, tá? Ou destino. Então, o tratamento do cargo ou função do destinatário seguidos da localidade. Então, a gente viu já durante o curso, falando sobre o endereçamento, e vai ver daqui a pouquinho no modelo como é que a gente deve trabalhar. Tá? Como é que a gente deve trabalhar o endereçamento. Então, aqui as partes dos documentos, identificação do documento e numeração, que é onde vai o nome do documento, ofício 3/2020, ofício 3 de 2020, no caso aqui, EGOV, Escola de Governo, ou se for de um setor da EGOV, tá? No caso, GCAP/EGOV, que eu sei que é gerência de capacitação, mas aí dificilmente o documento, às vezes o diretor pode assinar, mas esse documento vai ficar arquivado lá na GCAP, pode ser assinado pela direção, mas quem controla esse documento, quem arquiva, quem fez a diagramação, foi a GCAP. A data sempre alinhada à direita, a cidade, só a cidade, vírgula, sem o nome do estado, e a data por extenso. O endereçamento, a quem vai a documentação. Então, nesse endereçamento, se é para uma autoridade que é tratada por Vossa Excelência, a gente está falando da autoridade, então, a Sua Excelência, senhor governador do Mato Grosso do Sul, um exemplo, senhor prefeito. O assunto é um breve resumo do que vai ser tratado, até para deixar o setor de protocolo, que é quem encaminha o documento ao destinatário, para saber do que se trata aquele documento. O vocativo, nós temos dois tipos de vocativo. Para os presidentes dos três poderes, excelentíssimo senhor presidente da República. Tá? Isso é o vocativo. Para todos os outros, todas as outras autoridades, senhor prefeito, senhor governador, senhor chefe de secretaria, senhora secretária de Educação, foi o que a gente comentou ontem, a gente flexiona na questão do gênero esses pronomes de tratamento. O texto, tá? Vocês já viram que ele deve ser breve, ele pode ser dividido em parágrafos, os parágrafos têm que ter coesão
devem estar interligados, o fecho, atenciosamente e respeitosamente, como a gente já comentou, e a assinatura. Então, esses documentos, essas partes do documento, tá, essa estrutura, ela é obrigatória. No documento interno, que hoje é o ofício interno, no regulamento, mas a gente ainda usa a comunicação interna, o vocativo e o fecho, eles são dispensáveis, que é um documento quase que informal, segundo o regulamento. Então, ele tem menos burocracia, ele é dispensável, mas eu aconselho que se coloque. Temos aqui um modelo de um ofício, esse está no manual, vou trazer outros modelos de outros locais, a não ser o manual da Presidência da República. Então, nós vimos o timbre, que é o modelo, ofício número 10, 1457, 2018, tá? E o órgão que expediu. À direita, Brasília, vírgula, 3 de março de 2018, vocês percebem que o 3 de março, o 13 está sozinho, não tem o 0, não deve ir o 0, ponto. A Sua Excelência é o senhor. Por que a Sua Excelência? Porque eu não estou falando diretamente com a autoridade. Então, no endereçamento, no lado de fora do envelope, é a Sua Excelência é o senhor. Embaixo vem o nome, Ministro do Estado. E aqui o endereço. Então, quem está recebendo o documento é um ministro. Preste atenção que a gente vai precisar dessa informação mais para frente. Assunto: debate sobre o Plano Nacional de Pessoa com Deficiência. Em negrito. Em negrito. Senhor ministro, vírgula, embora os ministros de Estado sejam tratados por Vossa Excelência, tá? O vocativo é senhor ministro. Então, vocês viram que o senhor ministro é alinhado com o parágrafo. Convido Vossa Excelência, olha só a diferença, tem Sua Excelência no endereçamento e no corpo do documento, do texto, convido Vossa Excelência. Então, quando eu falo da pessoa é sua, quando eu falo com a pessoa é Vossa Excelência. Detalhe, convido Vossa Excelência a participar. Então, o verbo tem que ser na terceira pessoa do singular, do lançamento, do ciclo de debate, e aí o texto flui. Aí o texto ele é bem pessoal. Mas a gente, a partir da próxima aula, a gente vai trabalhar os aspectos gramaticais para podermos trabalhar nesse texto. Tá? Vamos lá. O debate inicial faz parte, então, esse debate inicial ele retornou. Ele falou em debate no primeiro parágrafo. Então, aqui é um elemento de coesão. Faz parte de uma sequência de 5 encontros. Vocês viram aqui, ó, 5 encontros. Lembra que te viu a questão de numerais? Quando o numeral tiver uma palavra só, ele deve ser escrito por extenso, voltando lá no parágrafo anterior, 15 de março de 2018. Aqui é data e hora também deve ser o numeral. Mas quando eu falo do número apenas, tá? Quando tiver uma palavra só, é por extenso. Se fosse 25, eu escrevo o número 25. Relembrando também, eu gosto sempre de relembrar quando for porcentagem. Então, se fosse 5%, é 5%, todo mundo por extenso. Agora, se eu tiver 25%, escrevo o numeral 25 e o símbolo de porcentagem. Só retornando um pouco, não tem nada a ver com o seu ofício aqui, mas eu gosto sempre de retornar e depois a gente retorna mais nos exercícios, né? Com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento das diversas ações contidas no referido plano. Ele falou o que ele queria dizer, tá? Então pode ver que aqui não tem nada mais cordiais, tá, certos da sua presença, ou certos do seu entendimento. Não, é apenas atenciosamente. E por que é atenciosamente, pessoal? É de um ministro para o outro. Eles têm a mesma hierarquia, a mesma hierarquia dentro da instituição do governo federal. Eles são os auxiliares da presidência, mas todos os ministros, isso dentro do executivo. Certinho? Então, é atenciosamente. O espaço para assinatura, vocês vejam que não tem o traço. Como é um modelo, né? Tem espaço para colocar o nome do signatário e o ministro do Estado. Lembrando que o nome
não tem todas as letras maiúsculas, perfeito? Vamos ver mais um modelo aqui, e esse aqui é um modelo que é um parágrafo só, o texto maior. O texto é maior. Então, vem a numeração do ofício, a data alinhada à direita, por extenso também, a senhora, você viu que há craseado, nesse caso, tá, nós teremos uma aula, tá, sobre crase, pronomes de tratamento, quais são os pronomes de tratamento que podem ser antecedidos por crase? Senhora, senhorita e dona. Senhora, senhorita e madame. São os únicos pronomes de tratamento que podem ser antecedidos pelo a craseado. Olha a importância dessa aula semana que vem, dessa aula de quinta-feira que vem. Tá, o nome da autoridade, diretor de tecnologia, tá, aí o endereço. Assunto, criação de sistema. Senhora diretora, vírgula. Então, ela não é uma autoridade que deva ser tratado, tá, por Vossa Excelência, mas o vocativo é senhora diretora. Então, solicito a criação de software. Vocês viram que é uma palavra de língua estrangeira, deve ser em itálico. É para destacar, estou destacando essa palavra que não é da nossa língua, no caso da língua portuguesa, tá? Por isso que veio em itálico. Aí tem o texto normal e respeitosamente, tá? Respeitosamente. Então, aqui é um setor que não é superior, não tem hierarquia, é de outro órgão, mas vocês viram que é uma hierarquia inferior. A secretária tem uma ascensão em relação à função de quem assina. Aqui tem um modelo de ofício externo, agora jamais para a gente aqui, esse aqui é da Universidade Federal, tá? Eu trouxe da UFMS porque a gente tem como uma das fontes de consulta o Manual de Correspondência da Universidade Federal, o Manual de Correspondência do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, todos estão na bibliografia, a gente deve usar a bibliografia e dar crédito, né? O da Prefeitura e o da Presidência da República. Cada uma te tira uma informação até para facilitar. Tá? Pessoal, já está à disposição a nossa lista de chamada. Tá? Vou dar um minutinho, 2 minutinhos para que vocês assinem enquanto eu tomo água. Tá certo? Para a gente não ficar sem assinar a nossa lista de chamada. Vamos lá, pessoal. Então, nós temos até as 16 para assinar essa lista. É a primeira, tá? Depois, 4h30, a gente lança outra lista de chamada. Um exemplo de ofício externo da Universidade Federal. Então, nós temos aqui ofício 23/2018, Gabinete da Reitoria, UFMS. Quem diagramou, quem vai arquivar o documento é lá no Gabinete da Reitoria. Campo Grande, 23 de fevereiro de 2019. Vocês viram sempre alinhado à direita. Ao senhor, tá? Diretor-presidente da Energisa. Então, aqui quem expediu, o que aconteceu? Provavelmente, na hora, ele não tinha o nome do presidente, do diretor-presidente.
Ele mandou para a figura do presidente. Como é pessoal, não está errado. A Energisa Campo Grande, nesta, quer dizer, isso aqui não seria encaminhado pelo correio, seria entregue pessoalmente. Assunto: Seminário Regional sobre o uso eficiente de energia no setor público. Vocativo: senhor diretor-presidente. Nós vamos trabalhar também, nas aulas de gramática, o uso desse hífen aqui. 2 pontos. Esse é o vocativo. Tá? Daí tem, convidamos-lo. Tá? Então, como tem o... Não vai convidamos, o uso do pronome oblíquo, que a gente também aprenderá nesse curso, então cai o S. Então, vocês viram que são 2 parágrafos, eles não são numerados, antigamente poderia ser numerado ou não, agora não são numerados, atenciosamente, porque quem recebe não tem hierarquia superior a quem assina, nesse caso que provavelmente seja o reitor, já que é um ofício. Os pró-reitores são autorizados a assinar ofício externo também. Tá? Dependendo do órgão, o responsável por expedir portaria, o prefeito. Ele pode determinar que outro assine, ele pode delegar. Ofício da prefeitura é o prefeito, mas com certeza ele delega aos secretários e mais algumas autoridades podem assinar o ofício externo também, mas ele tem que ser delegado em boletim oficial, né, em diário oficial pelo prefeito. Aqui, na terceira linha, vocês viram aqui, ó, Secretaria Especial de Educação à Distância, sede fora. Foi bom aparecer aqui, que a gente já comenta também. Então, nesse documento, se fosse aparecer o mesmo órgão novamente, a gente colocaria só sede fora. Isso na redação normal, para concurso também, você quer usar, tá, esse tipo de expediente, você escreve por extenso, coloca o que ela significa, abreviando, depois só usa a abreviatura. Às 20 horas, aqui na segunda linha, por que leva a crase? Então, antes de hora, só quando for a hora exata, que devemos colocar crase. 1º de março, então, primeiro dia do mês tem que ser diagramado assim. E pode ser 1º de março, né, até pela orientação aqui, de 2019. Tá? Esse próximo aqui, ele também é dispensável. Até nos modelos a gente acha alguma coisinha ou outra. Lembrando, lá na última linha, a numeração de decreto, então tem ponto, 99.656. Na numeração de legislação tem ponto, mas já no ano 26 de outubro de 1990, não deve ponto depois do 1. Perfeito? Então vamos lá. Variações, né, dos ofícios. Então, ofício circular, quando ele é enviado, tá, para mais de um órgão receptor. Então, Secretaria de Educação tem uma informação para todas as escolas. Então, ela vai enviar uma CI, uma comunicação interna circular, porque o mesmo texto é a mesma numeração e você vai arquivar só o documento que assina. Só que você tem que arquivar junto, tá, para quem você enviou. Certinho? Então, o ofício conjunto é quando mais de uma unidade, um exemplo, na Universidade Federal, a Pró-Reitoria de Ensino e a Pró-Reitoria de Pesquisa vão fazer um ofício em conjunto para solicitar, para realizar um curso em conjunto. Então, o ofício é em conjunto. E também tem o ofício em conjunto circular. E como vamos determinar, ofício circular. Certinho? Ofício circular é como te deve, até para saber quem recebe, que foi para todo mundo e não é só para ele. Isso aqui é só uma observação. Bom, outro expediente que é muito usado até pela rapidez, tá, pela economia, é o correio eletrônico. Tá? Hoje também chamado oficialmente, porque antigamente era só correio eletrônico. Até 2018, o Manual da Presidência da República previa só correio eletrônico, e-mail. Tá? Envio mensagens
a outro usuário utilizando a rede mundial de computadores. Tá? Apesar de ser mais rápido, ele pode não ser a melhor comunicação. Tá? Não é para qualquer comunicação que a gente deve usar o e-mail. Tá? O gênero textual do e-mail, ele, embora pareça mais informal, é a mesma coisa de se mandar um ofício. A gente deve ter os mesmos cuidados, tá? Com a diagramação, os mesmos cuidados. Ele é um documento oficial e a gente aconselha, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei aqui em junho, perguntei qual será o meu e-mail oficial. Ah, mas você pode usar o teu, um outro colega comentou. Então, mas é interessante que seja o e-mail oficial. Todo órgão tem o e-mail oficial, você pode pedir. Na escola a gente não usa, não interessa, tá? Mas eu acho interessante que cada um use o e-mail da instituição. Tá? Use o e-mail da instituição. Algumas recomendações para o uso do e-mail. Tá? A gente deve solicitar confirmação de leitura, principalmente quando não é coisa boa, né, pessoal? A gente manda um e-mail e fala, não recebi. Estava no spam e eu não recebi. Então, até vocês que fizeram matrícula para esse nosso curso, muitos não receberam o e-mail. Às vezes o cadastro não está atualizado. Então, é interessante que atualize esse cadastro. Então, se for fazer um curso, a gente teve a iniciativa aqui de criar um grupo no WhatsApp, de mandar mensagem para todo mundo. Até meia hora antes do curso, a gente estava localizando o aluno que não apareceu. Ele não recebeu o e-mail. Então, a gente deve ter cuidado de ter o e-mail cadastrado, né? Não mudar de e-mail toda hora, né, pessoal? Não mudar de e-mail toda hora. O tipo de fonte, tá? É Calibri ou Carlito, tamanho 12, cor preta. Pode, se quiser dar destaque a uma palavra, alguma expressão, para chamar a atenção do destinatário, a gente pode até grifar. Ah, mas é proibido usar o Arial, o Times? Não, são recomendações, certinho? Então, o fundo ou papéis de parede eletrônicos não devem ser utilizados. A gente não chega e personaliza todo o e-mail, deixa tudo colorido. Não é interessante. Em caso de documento oficial, né, um e-mail oficial, você vai mandar para o chefe um e-mail todo colorido. Então, a mensagem de correio eletrônico deve ser revisada com o mesmo cuidado com que se revisam os outros documentos oficiais. O texto profissional dispensa manifestações emocionais, para isso ícones, emotions, né? Aquelas caretinhas que eu nunca sei o que significa. Às vezes a pessoa manda, não sei se está xingando, se está falando bem, se está elogiando. Eu não sei mexer com isso ainda, tá? Não devem ser utilizados. Então, textos com mensagens eletrônicas não devem ser redigidos com abreviações. VC, por quê? Não consegue. Não. Isso é para a linguagem do WhatsApp. Eu até procuro evitar, às vezes, mas num e-mail de trabalho, tá, precisamos evitar. Não se deve utilizar texto em caixa alta, porque senão quem está lendo vai entender que você está gritando com ele, que você está chamando a atenção. E eu vejo algumas chefias, né, em outros órgãos que eu trabalhei, que mandavam as mensagens só em caixa alta. Será que ele está brigando comigo? Tá? Tomem cuidado. Tá? Evite o uso de imagem do corpo do e-mail. Tá? Até porque chega desconfigurado. E tem, inclusive, o brasão das armas, que a gente colocou aqui. Então, tipo, bandeira nacional, brasão das armas, tem todo um significado e tem uma maneira de ser usada. Não é de qualquer maneira que a gente pode usar os símbolos nacionais. Tá? Não deve ser remetidas mensagens com tamanho total que possa exceder a capacidade do servidor do destinatário. Depende do arquivo, né? Depende do arquivo muito pesado, o anexo, tá? Tem que tomar cuidado. Beleza? Vamos lá? Algumas notas encerrando esse assunto de e-mail. Algumas notas importantes que a gente tem que passar para vocês. Então, saudação inicial, que é o vocativo. Senhor ou senhora. A assinatura do e-mail deve conter o nome completo, o cargo e a unidade, tá? E de preferência o telefone. Se não quiser colocar o telefone celular, tá? Se ele não for funcional, se for funcional, a gente pode colocar.
mas colocar pelo menos o telefone do setor. Alguma dúvida, a pessoa do outro lado liga. Então, aconselhável. Você coloca o nome, você não vai assinar, coloca o nome, o cargo que você ocupa, já salva a assinatura, né? Você pode salvar, principalmente no Gmail. Aí o telefone do remetente. Fechos como abraço, saudações, tá? Embora amplamente usado, não são fechos de documentos oficiais, a gente deve evitar. Documentos de valor legal, probatório, histórico, sem certificação digital, não deverão ser produzidos e armazenados eletronicamente. Então, para ter valor documental, o e-mail, para que ele tenha validade até jurídica, ele deve ter a certificação digital. Professor, e se não tiver a certificação digital, ele não tem valor? Então, o e-mail a gente caminha pela brevidade e pela rapidez. Então, para confirmar, então você deve imprimir o documento, você assina e encaminha pelas vias normais. Então, o e-mail é como era antigamente o fax, né? Hoje não se usa mais o fax. Chegava sexta-feira de manhã, o exército só tinha expediente de manhã, 11h30, assinando o fax e mandando para documento que precisava cobrar para segunda-feira. Então, você manda o fax e depois você assina o original e encaminha pelo correio. Mesma coisa o e-mail. Você manda o e-mail, se não tiver certificação digital, você imprime o documento, assina e encaminha com o envelope pelo protocolo, pelas vias normais. Esse é o mais aconselhável. Tá? Bom, nós vimos aqui o e-mail. Vocês viram que tem bastante coisa sobre o e-mail, correio eletrônico, bastante detalhes que é interessante a gente observar. Vamos lá. Então, o que a gente aconselha é que peça a confirmação de recebimento, você consegue colocar isso no documento, e a gente orienta que se faça. Atos de assentamento. Então, é a ata e a declaração. Já não é todo mundo que trabalha, mas como tem muitos professores, chega ali final de bimestre, tem aquela reunião do conselho, né? Passa aquela ata que todo mundo tem que assinar na correria, e pode ser que caia para onde nós fazer aquela ata manual mesmo, ou até no computador, todo mundo tem que assinar, ninguém vai embora antes de assinar. Então, eu resolvi acrescentar ao curso uma ata, e a declaração também, vocês vão entender por quê. Então, ata é um documento que se registram de forma exata e metódica as ocorrências, as resoluções e decisões de uma assembleia, sessão ou reunião, de acordo com a pauta ou ordem do dia previamente divulgada. A ata é documento de valor jurídico, por essa razão deve ser lavrada de tal maneira que celheiros não possam introduzir modificações posteriores. Então, essa ata, naquele livro capa preta, então ela pode ser usada futuramente, pode ser pedida futuramente. Então, é um documento jurídico. Competência, tá? Compete em geral aos órgãos de deliberação coletiva, conselhos superiores, conselhos de unidade, de administração setorial, vai descendo, né? Colegiados de cursos. No nosso caso, nas escolas, tá? O grupo de professores, junto com a coordenação e da direção, formam um colegiado, tá? Onde quem é responsável pela ata ou é o diretor ou o diretor adjunto, geralmente é o diretor adjunto que toca o conselho de classe, né, pela escola que eu participei, então são quem tem competência para determinar. E a ata, eu li agora há pouco, geralmente tem um edital de convocação, se for uma reunião, um prazo de 48 horas, pelo mínimo, e nesse edital vem os assuntos que serão tratados, até para que quem é conselheiro, para quem é membro de um colegiado, para quem vai participar, tenha conhecimento, ele possa pesquisar, porque a reunião tem que ser, uma reunião boa, ela dura no máximo 60 minutos. Uma reunião boa, no máximo 60 minutos. E a ata não é, já participei de reunião no Instituto Federal, com professores, que a menina colocava, o professor fulano falou isso, o professor Beltrano falou aquilo, e a ata ficava enorme. Tá? São só as deliberações, uma
uma espécie de resumo. Você lança o assunto, é discutido e é aprovado ou não. Tá? E é interessante que se coloque, se for por unanimidade ou a quantidade de votos. Tem muitos professores, né, que a maioria aqui é professor, faz questão de lançar, que seja registrado que o voto dele foi contrário. Então é interessante que lance na ata também quem for secretário. A estrutura de uma ata. O título deve ser digitado em caracteres maiúsculos e sem negrito, seguido do número de ordem da reunião, do nome do órgão emitente, da data da realização, centralizado no texto. Então, para chamar a atenção. Texto, escreve-se tudo seguidamente, sem rasuras, emendas ou entre linhas, em linguagem simples, clara e concisa. Isso a gente já sabe, né? Devem-se evitar abreviaturas e os números deverão ser escritos por extenso. As assinaturas, digitar o nome do presidente e dos membros presentes à reunião e coletar assinaturas. Tá? Então, depois que é lavrada a ata, todos leem, aprovam, daí assinam. Tem instituições e órgãos que a ata só é assinada na próxima reunião. Se ela reúne a cada 30 dias, uma vez por mês, na próxima reunião, que essa é aprovada, daí todos assinam. Na Universidade Federal, a gente assina a ata eletronicamente. Então, disponibiliza, depois de aprovado, cada um vai lá e assina, digitando a sua senha e o seu login. Notas, observações. A ata é geralmente lavrada em livro próprio, quando não for aquela impressa, né? Quando não for ficar salva no computador. Porém, com o advento do computador, as atas têm sido elaboradas e digitadas para posterior encadernação em livros de ata e arquivado eletronicamente, né? Então, tem algo que aboliu o papel. Tá certo? Aboliu o papel. Daqui vai falando mais sobre a ata, tá? Partes mais importantes da ata. Eu passei direto que isso aqui, acho que é mais importante que as observações que eu tinha feito, mas é interessante que quem tiver mais curiosidade, quem trabalha com ata, que dê uma lida depois. Tá? As partes de uma ata, dia, mês e ano, hora e local da reunião. Todo mundo por extenso. O nome de quem presidiu, o nome dos membros presentes, devidamente qualificados. Então, um exemplo, uma reunião de um conselho de faculdade. Então, tem a presidente, que é a diretora, o presidente, que é o diretor da escola, os professores eleitos, os membros representantes dos sindicatos, dos técnicos, dos professores, e os membros representantes dos alunos. Então, você deve colocar o nome e o que ele representa. Tá certo? Devidamente qualificado. Deve colocar o nome dos membros ausentes, mencionando se há ou não justificativa. Professor fulano, membro eleito, falta justificada ou não justificada. Tá? Dependendo do órgão, quem tem 3 faltas consecutivas sem justificativa, ele deve ser substituído. Ele é excluído daquele órgão. Tá? Começa pelo expediente. Então, você faz o edital de convocação, e entre o edital de convocação, que é até 48 horas, às vezes faz com mais tempo de antecedência, surgiu um assunto ou outro. Daí, qualquer um dos membros pede autorização para colocar em expediente aquele assunto para ser tratado, e é votado. Se os membros, a maioria simples, né, metade mais um, concordar, aquele termo entra em reunião. Tá? O resumo das discussões da ordem do dia, os resultados das votações. Tá? Todas as propostas por extenso. Então, declarações de votos que se devem ser apresentadas por escrito, transcritas na íntegra. Então, todo o órgão colegiado tem diversos tipos de representantes, e nem todos têm o mesmo pensamento. Vai na Universidade Federal, quem estudou lá, sabe que nem todo mundo que está no órgão colegiado tem o mesmo pensamento. Então, por isso, todo esse tipo de cuidado aqui. O fecho da ata está constando a hora que terminou e o nome de quem secretariou os trabalhos. O secretário pode ter sempre o mesmo, secretário do colegiado, ou pode ser um designado ali no momento.
Bom, declaração. A gente chega na escola e pede a declaração que deu aula ali de 2010 a 2015. A declaração é o seguinte, ela tem que constar em algum registro. Então, o diretor ele não vai assinar uma declaração que ele lembrou que o professor deu aula há 10 anos, ou falaram, não, ele tem que ter registrado, ou diário oficial, ou ele tem que ter assinado um contrato. É importante porque depois essa declaração pode ser contestada no judiciário, você não tem como provar. Tá? Então, competência é qualquer responsável por unidade do Poder Executivo Municipal, dentro de sua área de competência. É aquilo que eu comentei com vocês. Quem que assina o documento? Quem tem competência para tal? E onde é que sai essa competência? Quando você é designado em portaria publicada, portaria ou um outro documento, mas publicado em diário oficial. Tá? A estrutura é o título, a declaração em letras maiúsculas e centralizadas sobre o texto. O texto está sempre com a palavra declaro ou declaramos, então as duas não ferem o princípio da impessoalidade, eu estou sempre falando isso. Lembre do fórum que vocês têm que fazer, quem não fez ainda, é para falar sobre isso, né? Declaro ou declaramos, se um dos dois fere a impessoalidade, a gente já viu que não. Você só tem que entrar lá e escrever. Porque se você não fizer atividade, acho que são 2 aulas, você tem 2 horas de falta. Então, vamos fazer todas as atividades. E no final da tarde de amanhã, as atividades que tratam da redação específica, eu quero que estejam prontas. A gente começa segunda-feira, na parte gramatical, sem nada de redação para trás. Tá certo? Local e data, assinatura, o nome do emitente e o respectivo cargo. Então, aqui o modelo de uma ata, para vocês terem para consulta. Pode ver que é tudo por extenso, o título, tá? Depois vocês podem dar uma olhada nesse modelo aqui, mas é um modelo inerente ao nosso, né? Então, só como modelo. Tá? Algumas notas ainda sobre esses 2 assuntos, sobre esses 2 documentos. Deve constar se a ata que está sendo aprovada da reunião anterior foi aquilo que eu falei para vocês. Tem órgão que aprova só na próxima reunião. Ali no conselho de classe na escola, a gente só sai a hora que assina, né? Então, é mais o nosso dia a dia, mas algum órgão colegiado de uma secretaria pode ser que aprove na próxima reunião. Contém emendas, ressalvas, tá? Havendo essas deverão ser lavradas na ata do dia, na próxima. Tá? O item expediente é destinado à apresentação de propostas de inclusão de novos assuntos, tá? ou alteração da ordem do dia, dependendo da expressão que é usada no órgão. Tá? Assuntos diversos, lá no final da ata, tá? É destinado a comunicações do presidente e de qualquer membro. Então, depois que terminaram os assuntos, e eles devem contar em atas, assuntos diversos. Então, a diretora da escola quer falar de um curso que a EGOV está ofertando, ela quer divulgar para os professores, isso foi comunicado em reunião, deve ser lavrado em ata. Assuntos diversos. Tá? Assuntos diversos. Tá? E a inclusão de assuntos devem ser aprovadas pelo plenário, pelos representantes, por quem faz parte. E é a maioria de quem está presente. Então, nós temos um órgão colegiado que tem 10 membros. Para a reunião funcionar, tem que ter metade mais um. Tem que ter 6 membros presentes para que para que se possa iniciar a reunião. E a aprovação é a maioria simples. Nesse caso de 6, 4 votos para aprovar os expedientes. Perfeito? Declaração, um modelo que declaramos para fins de direito, fulano de tal, matrícula, nem o cargo, foi aposentado conforme portaria, tá? Campo Grande, a data e assine quem assinou. Vocês viram que a declaração, a gente deve se basear, se fundamentar num documento oficial, diário oficial, um boletim de serviços, um contrato assinado com a administração pública, de repente você fez um contrato com um terceiro, não publicou em diário oficial, mas
está registrado. Tá? Um exemplo, fiz parte de um documento, um aluno não concordou com a decisão, compareceu à coordenação, né, que eu sou responsável na federal, e ele não quis assinar o documento. Eu não vou assinar, não tomei ciência. Tá, você permite que eu leia para você esse documento? Eu li, ele não assinou. Daí eu fiz um documento que chama-se atestado, tá? Mesmo modelo de declaração, atesto para os devidos fins que este servidor, me identifiquei com todos os meus dados, né? Se recusou a assinar, mas foi lido e ele está ciente do teor da decisão. Assinei, anexei o processo. Como servidor público, nós temos fé pública, tá? Esse documento é válido, tá? Mas é um atestado. Eu trouxe para a gente aqui, mas depende se vocês quiserem que traga, eu trago amanhã, só manda no grupo para a gente aí. Tá? E algum documento que vocês queiram que a gente trabalhe, o modelo e como funciona, mandem no grupo, que a gente traz amanhã para vocês. Ou, de repente, na semana que vem, para discutir o modelo, quando é que é expedido ou não. Tá? Algumas mudanças, tá? O Manual da Presidência da República ele é de 2018, teve um em 2012 e outro em 2001 ou 2002. Tá? Algumas mudanças, o da Prefeitura ainda é o 2011. Tá? Os atributos daquela primeira aula que a gente deu eram impessoalidade, clareza, concisão, formalidade, informalidade e uniformidade. Então, por isso que a gente procurou trazer questões dessas que a gente traz para vocês de 2018 para cá. Uma questão dessa já estaria desatualizada. Hoje, clareza e precisão, objetividade, concisão, coerência e coesão, impessoalidade, formalidade, padronização. São os atributos da redação oficial. Padrão ofício. Então, o padrão ofício é formado pelo memorando, que é o documento interno. Em alguns órgãos é a comunicação interna, mas é o mesmo conceito. O ofício, que é um documento externo, de órgão para órgão. E o aviso, que é um documento externo, o mesmo modelo do ofício, mas ele era de ministro para ministro. Só o ministro poderia enviar um aviso, mas para outro ministro. Isso aqui a gente não se usa mais. Tá? Então, ficou abolido, tá, a distinção, e o padrão ofício, tá, passou a ter 3 hipóteses. O ofício externo, o ofício interno e o ofício circular. O ofício externo é de órgão para órgão, o ofício interno é dentro do órgão, entre os setores, entre as secretarias, e o ofício circular é para quando a gente remete o mesmo documento para mais de uma pessoa, para mais de uma unidade. Perfeito? Tá? Então, a fonte oficial era Times, agora Calibri ou Carlito, tá? O uso do prezado ou prezada no vocativo feriu o princípio da impessoalidade, sendo, pois, proibido. Tá? Agora, tá, a gente pode usar em e-mails esse prezado senhor, prezado senhora. Telegrama ou fax, eu acho que não existe mais. Tá? Era previsto e hoje nós não temos mais a previsão desse documento. Como a gente ainda tem na prefeitura a comunicação interna, são os mesmos princípios do ofício interno e do memorando, a gente trouxe para vocês aqui. Tem uma noção, mas o modelo de diagramação, digitação mesmo. A comunicação interna, tá, utilizada entre unidades administrativas de um mesmo órgão. Tá? E o assunto é sempre atividade administrativa. A comunicação interna presta-se a comunicações sobre assuntos rotineiros. Tá? Sua caracterização principal é a agilidade, a tramitação de pautar-se pela rapidez e pela simplicidade de procedimentos burocráticos. Tanto é que na comunicação interna não é obrigatório o uso do vocativo e do fecho do documento. A linguagem se aproxima de níveis informais. Não devemos, portanto, usar preciosismo, tampouco terminologia excessivamente técnica. E eu acho que nenhum documento, né, só se for um documento técnico, um relatório que eu tenho que fazer, tá, de engenharia, aí sim eu tenho que ser bem técnico. O jargão, né, a gente fala. Tá? Ele é de caráter mais informal, tá?
Você pode ver que ainda tem aqui ou memorando, pode ter que ainda existir órgãos que ainda têm o memorando, mas não é o nosso caso, tá? Depende do órgão público. O nosso ainda é comunicação interna. Tá? A estrutura, tá? A comunicação interna. D é quem é o nome ou cargo do emissor. Tá? Para, tá? O nome ou cargo do destinatário. Geralmente é só o cargo. Tá? Direção de administração para a direção de ensino. Tá? A data, dia, mês e ano da expedição, alinhado à direita. E na CI, na comunicação interna, tá? Autoriza-se a abreviação da data, daquela maneira que a gente viu na primeira aula. Tá? O assunto é um resumo. O vocativo, tá? É o mesmo padrão dos outros documentos, mas ele é dispensável. O texto é a exposição do assunto. Tá? E o fecho é uma forma de cortesia, tá? Atenciosamente ou respeitosamente, como a gente já viu nos outros modelos. Tá? Como é um documento interno e rotineiro, tá? A forma de cortesia, no caso aqui o fecho, pode ser omitida. Tá? Então, a assinatura, faz parte da estrutura também, é o nome do signatário com o cargo ou função. Lembrando que o nome não deve ser com as letras todas maiúsculas, não deve ter o traço em cima do nome de quem assina, embaixo o cargo ou função de quem está assinando o documento. Tá? Como eu já tinha falado aqui, são dispensáveis a saudação de abertura, o vocativo, tá? E a saudação. São dispensados. Geralmente a gente usa, está acostumado a colocar todos os documentos. Eles são formais. Tá? Na correspondência interna e na externa, mais informal, nada impede que se abrevie a forma de tratamento. Na correspondência interna, informal, isto é, aquela trocada sobre assuntos de rotina entre chefes de sessões, chega-se, inclusive, a omitir as formas de tratamento, substituindo pelos pronomes pessoais oblíquos, da terceira pessoa. Comunico-lhe que... Então, nós teremos uma aula, tá, que vamos trabalhar com concordância nominal, concordância verbal, regência nominal e verbal. Tá? Os verbos, como a gente deve usar. Tá? Os verbos do fuxico, né? A gente fala, eu estou contando alguma coisa para alguém. Eu digo à professora Isali, os verbos do fuxico. Tá? Informar, comunicar, cientificar. Então, informo de quê? Então, é verbo transitivo direto e indireto. Ou pode ser informo-lhe que. A gente vai ter uma aula só sobre isso. Então, o verbo informar é transitivo direto e indireto. Mas eu posso me expressar de duas maneiras. Informo o objeto direto. De que? Objeto indireto. Ou posso falar também, informo-lhe, daí o lhe é objeto indireto, que? Aí o objeto indireto. Como ele colocou aqui? Comunico-lhe que quem comunica alguma coisa a alguém, ou comunica alguém de alguma coisa. Isso é uma aula que a gente terá mais à frente, mas foi até importante que apareceu aqui. Então, nesse documento interno, a gente pode trocar a saudação, o pronome de tratamento, por um pronome. A gente viu até na questão ontem, parece. Isso aqui eu verá na questão. Hoje, numa questão, eu posso trocar por objeto indireto ou por objeto indireto. Tá? Objeto direto, o a, objeto indireto, o de, os principais. Posso trocar o pronome de tratamento por um pronome oblíquo. É a observação que eu trago aqui para vocês. É muita coisa, né, pessoal? Mas é bom a gente ir comentando, a gente ter o registro do documento. Então, geralmente, os cursos eles não fornecem a apostila, tem que assistir a aula, mas tudo que eu tratei em sala, vocês receberão em PDF. Montem o arquivinho de vocês, com o material de vocês, até para consulta depois, deixem no computador, salvem no e-mail, interessante, que daí você não perde nunca. Tá? Eu gosto sempre de arquivar meus documentos. Eu tinha um programa de assinatura de questões, o Super Professor, que eu pagava, Super Pro, aí disse, eu parar de assinar, eu perco todas essas questões que eu fiz, então eu enviei todos os arquivos que eu tinha para o meu e-mail. Está salvo lá, o dia que eu quiser usar, está salvo. Estragou o computador, perdi o papel, está salvo no e-mail.
Beleza? Então, nós temos aqui o exemplo de uma comunicação interna, barra ofício interno, barra memorando, que não é o nosso caso. Tá? Então, aqui seria comunicação interna número 012, ou ofício 012, tá? Da Secretaria da FAENG barra UFMS. Até a FAENG, né, Engenharia, o curso de Engenharia Civil, recebeu a nota 5 no ENAD, hoje, né? Acho que foram 4, 5 cursos da UFMS que receberam nota 5. Então, à direita, tá, o local e data, a gente já cansou de falar. Aqui, ao chefe da divisão de patrimônio. Então, só o setor, né? Não vai o nome, é bem simples, não vai o nome da pessoa. Da coordenadoria, pode ser coordenação ou coordenadoria, daí depende de quanto é a grana que recebe, né? Coordenadoria recebe um pouquinho a mais, seus 4 mil, coordenação, seus R$ 1.000. Essa é a diferença do nome. Coordenadoria de administração, deixou os tracinhos aqui, pode ser qualquer uma. Certinho? O assunto sempre em negrito, preste atenção, mas solicitamos as providências necessárias para que sejam recolhidos os materiais inservíveis desta unidade, já enviados no relatório anual do patrimônio 2018. Ponto, texto simples, direto, sem dar muita volta, sem enfeitar muito, atenciosamente, porque são autoridades da mesma hierarquia, ou quem assina tem uma hierarquia superior, está no caso da Universidade Federal, os dois cargos aqui é a mesma hierarquia. O nome do emitente, cargo, barra função. Bom, encerramos aqui, até o arquivo que vocês receberam, ele vem... Eu fiz algumas modificações, alguns acréscimos para a aula de hoje. No final da aula, a gente vai encaminhar para vocês esse slide que eu passei e as questões, e hoje eu vou fazer diferente. Vocês receberam as questões do grupo hoje, depois do meio-dia, e a gente fará isso nas próximas aulas também, até para quem quiser imprimir ou salvar outra máquina, ou salvar, abrir no celular para acompanhar a explicação e já ir anotando. O que você vai fazer antes, só corrigir durante a aula, por isso que eu mandei antes, né? Depois a gente vai postar já com o gabarito. Tá? Postar já com o gabarito. Então, vamos às questões da aula de hoje. Tá? Vocês vão mandando as perguntas aí no bate-papo. Vamos às questões da aula de hoje. Está aparecendo aí? A internet está boa, hoje não caiu ainda. Vamos lá? Compartilhando ainda aqui, está pensando o computador. Então, na aula de amanhã, a gente vai fazer alguns documentos aqui, né? Interessante, quem conseguir fazer com o computador amanhã, ou acompanhar, para a gente aprender alguns modelos. E, na aula de amanhã, aquele comunicado que a gente faz aos pais e alunos, a gente vai fazer um modelinho, que tem uma formalidade, porque é um documento que está saindo de um órgão público. Você está me enxergando aí? Só um pouquinho, pessoal. Você está me enxergando aí? Porque não está respondendo. Oi? Eu não estou falando? Ah, está dando erro aqui.
Eu não estou falando. Vamos lá, pessoal. Então, exercícios da aula 3, da aula de hoje. Hoje eu resolvi fazer de maneira diferente, tá? Com um tempinho a mais para vocês pensarem. Não dá tempo para consultar o material, mas a gente vai fazer junto aqui. São 27 questões. Se dá tempo para fazer todas aqui. Nós temos mais 40 minutos de aula, né? Tem uns 10, meia hora de aula. Os 10 últimos para tirarem dúvidas e assinar a lista. Vamos lá. Com base no manual da redação da Presidência da República, julgue o item que se segue. O expediente denominado ofício é apropriado como forma de comunicação entre unidades administrativas do mesmo órgão. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Então, nós temos, hoje, 3 tipos de ofício. O ofício externo, ofício interno e o ofício circular. O ofício externo é entre órgãos da administração pública. O ofício interno entre unidades administrativas e o ofício circular, quando a gente envia para mais de um destinatário. Vocês viram que não aparece lá o ofício externo e o ofício interno, é apenas ofício. Perfeito? Então, o item 1, verdadeiro, é um ofício que a gente expede. Posso até colocar o comentário aqui, né? Que a gente chama de ofício interno. Tá? Ofício interno, que é entre órgãos, entre setores do mesmo órgão, né? Perfeito? Número 2. Tá? Vocês viram isso aqui? São todas questões do CESP, o enunciado é sempre o mesmo, são provas diferentes. Nenhuma dessas questões aqui eu inventei. Tá? São questões de concursos. Quando for verdadeiro ou falso, tá? Certo ou errado, aqui verdadeiro ou falso, porque o nosso sistema aqui, para vocês responderem, é verdadeiro ou falso, mas isso aqui é certo ou errado. Mas no dia da prova, se for fazer uma prova para a Polícia Federal ou um tribunal desses, a gente só pode marcar quando tiver certeza, porque a questão que você erra, você perde uma que você acertou. Vamos lá. É adequado o uso da forma Campo Grande, 8 de março de 2020, alinhada à margem direita da página em um documento padrão ofício, expedido na referida data na cidade de Campo Grande, MS. Você viu que tem essa pegadinha aqui, né? Esse Campo Grande, MS, eu que troquei por outra cidade. Então, vamos lá. Campo Grande, só cidade sem o estado, perfeito. 8 de março de 2020, por extenso, perfeito. Qual é a pegadinha que poderia aparecer aqui? Um 0 antes do 8. O 0 em data só aparece quando for a abreviatura, quando for abreviar. E quando for abreviar, a gente coloca 08 traço 03 traço 20. É o mais adequado que barras ou outro tipo de abreviação. Então, a abreviação de 8 de março de 2020 seria 08 traço 03 traço 20. Perfeito? Então, essa questão aqui é verdadeira, né, pessoal? Isso aqui está bem tranquilo, mas vocês viram que tem alguns detalhes e poderia aparecer a pegadinha ele colocar o 08 aqui. Ou colocar Campo Grande MS. Tá? Seria uma pegadinha que poderia fazer a gente errar. Mesma coisa, de acordo com o manual, julgue o item que se segue. Emprega o fecho atenciosamente em comunicações oficiais dirigidas às autoridades da mesma hierarquia do remetente ou hierarquia inferior a deste remetente. Perfeito. A gente já falou várias vezes desse assunto aqui, né? É isso mesmo. Tá? Vamos ver um trecho de um documento aqui. Informo ainda que a pauta e os documentos da reunião serão enviados oportunamente. Por fim, esse por fim é um elemento de coesão, né? Solicito encarecidamente, aqui está pedindo pelo amor de Deus, né? Seria evitável essa parte do documento. Que seja feito contato com a equipe de apoio deste ministério para a confirmação de sua presença na reunião, por meio do endereço eletrônico. Então, aqui o cara deu uma apelada, né? Não precisaria.
E deste ministério é o ministério que está enviando o documento, né? Então, uso do pronome demonstrativo. Este é quem está falando. Esse é quem, com quem eu estou falando. E aquele é de quem nós estamos falando. Tomem cuidado, que você vai cair numa perguntinha daqui a pouco. Foi o que eu falei para vocês ontem. São questões de prova do CESP. E o CESP, de 15 questões de língua portuguesa, 5 são sobre redação oficial, mas aparece questão de língua portuguesa também. Considerando o fragmento, a questão 4 e 5 são desse texto aqui, tá? Considerando o fragmento do texto, tá? Apresentado, que integra parte de uma correspondência oficial, item, julgue o item. Deixa eu dar um grau aqui para ficar tudo na mesma função. Pronome demonstrativo contido na contração de mais este, ou seja, deste, refere-se ao órgão ao qual se destina o expediente em questão. Não. Se fosse para o que se destina, é desse. Que é com quem eu estou falando, deste é quem está expedindo o documento. Detalhezinho bem bobo, mas a gente pode cair numa pegadinha dessa. E essa é uma questão de concurso de nível superior, organizado pelo CESP. Então é falso. Tá? O correto, tá? Até vou colocar aqui, já que é errado. Correto. Seria esse. Tá? Correto seria desse. Então, este é quem fala, esse é com quem se fala, aquele é de quem se fala. É isso aí. Está bem batido, vocês viram que caiu num concurso público. E a gente pode errar. Questão 5, ainda do mesmo texto. Tá? Os aspectos estruturais e o tema do texto indicam tratar-se de um expediente que segue o padrão ofício, ao passo que seu fechamento sugere tratar-se de documento destinado à autoridade da mesma hierarquia, ou hierarquia inferior ao remetente. Vamos ver qual foi o fecho do documento? Voltando lá. Atenciosamente, perfeito. Atenciosamente é a mesma hierarquia ou hierarquia inferior. Então, a questão 5, tá? Verdadeiro, é uma questão certa. Ou seja, que a gente vai repetindo, olha como eu repito as coisas. Tá? A gente fala um pouquinho rápido, é muita informação, mas a gente está sempre voltando. Sempre voltando. Julgue o item considerando a correção gramatical dos trechos apresentados e a adequação da linguagem à correspondência oficial. Com vistas a instruir os autos em epígrafe, solicitamos que, no prazo de 30 dias, tá, seja encaminhado a esta comissão informações acerca dos recursos repassados a essa coordenadoria. Então, ele quer saber se está correto. Tá? Eu já vi um erro aqui. 30 dias. Tá? 30 dias. Então, a gente viu na primeira aula, olha como são detalhezinhos. Na primeira aula, que 30 seria escrito assim, mas não precisaria escrever. Não precisa escrever o algarismo, só 30 dias. Tá? E qual é o único momento que a gente escreve o valor e depois entre parênteses? É quando for valor monetário. Tá? Valor monetário. Se alguém achou mais algum erro aqui, tá? Pode nos falar, mas aqui já vi que esse item é falso. Tá? Esse item é falso. Se alguém achar mais um erro, manda para a gente aí. A Evanusa já passa aqui, que eu não consigo ver o chat de vocês, tá? Nem no grupo. Hoje eu até dei uma olhada aqui. Então é falso, tá? Eu já achei um erro ali, né? Pode ter mais de um. 7. Julgue o item considerando a correção gramatical. No último dia, a gente vai trabalhar vários textos com correção gramatical de documentos oficiais. Depois que a gente vê crase, regência, concordância, acentuação, iniciais maiúsculas, tá? O uso do hífen, a gente vai ter uma aula só com questões assim. Vendo caso a caso por que está certo e por que está errado. Tá?
Julgue o item considerando a correção gramatical dos trechos apresentados e a adequação da linguagem à correspondência oficial. Esclarecemos a pedido da parte interessada. Opa! Já temos aqui um erro. Nós teremos uma aula de crase. A crase, onde ela é proibida antes de masculino, né? Então, aqui pedido é masculino, então não pode ter crase antes de palavra masculina. Tá? Que o processo que se trata o presente documento foi encaminhado para a Comissão de Controle de Fiscalização para análise e pronunciamento. Não vi um outro erro aqui. Tá? Esclarecemos que o processo se trata... Então, mas é um erro grave aqui, um erro de crase. Viram como a gente tem que estar esperto? Nossa, no dia a dia, a gente coloca crase para tudo. Tem até escola, universidades dessas EAD, então, cursos à distância, ou à distância com crase, vai conseguir pouco aluno, tá? Pelo menos se o aluno sabe um pouco das regras de crase, né? A distância só leva a crase quando for determinada essa distância, a distância de 200 metros, aí sim é previsto o crase. Então, a gente não pode colocar indistintamente antes da palavra distância, crase. Vamos lá? Então, a 7 também é falsa. Quer dizer que no CESP as questões, a maioria são falsas? Não. Metade é falsa, numa prova. Metade das alternativas são falsas e a outra metade são verdadeiras. Aí depois tem os recursos do gabarito provisório, as anulações, aí geralmente anula-se uma ou duas, ou troca o gabarito, tem um pouquinho mais de falsa, uma ou duas a mais falsas que verdadeiras. Mas no gabarito que eles pretendiam, que é o provisório, metade das questões são falsas, metade são verdadeiras. Vamos lá? 8. Considerando-se o manual da Presidência da República. Vou corrigir aqui que faltou um acento. Vocês viram que não apareceu em vermelho, apareceu em azul? Porque existe a palavra republica, né? Que é republicar um texto. Tá? Com relação às partes do documento padrão ofício, analisar os itens. Não se deve usar a numeração de páginas. Olha como é interessante, tá? Olha como é interessante a gente fazer exercícios. Faltou eu falar isso para vocês. Tá? A partir da segunda página, se tiver mais de uma, deve ser numerado o ofício. Tá? Nunca devemos passar só assinatura para a segunda página ou para a última página do documento. Pelo menos devemos deixar um parágrafo para a última página do documento. Que a obrigação de assinar, você só assina onde está o seu nome. Então, aquela rubrica, não rúbrica, rubrica sem acento, que a gente coloca em todas as páginas do documento, elas não são obrigatórias. A gente coloca a rubrica para ter uma garantia que não vão mudar a página. Então, a gente não aconselha, é até proibido, deixar só assinatura para a última página. Então, o conselho que se dá, a orientação, é que pelo menos um parágrafo na última página de assinatura. Então, aqui, ó, não se deve ser utilizada a numeração de página, isso aqui é falso. Tá? Devem ser numerados a partir da segunda. A primeira você não coloca número 1, você coloca lá página 2 do ofício tal. Tá? Tem que ter o cabeçalho verdadeiro. Tá? Identificação do signatário. O que é identificação do signatário, pessoal? Identificação de quem vai assinar o documento. É o nome da pessoa, e não devemos colocar tudo em letras maiúsculas, não devemos colocar o risco em cima do nome, mas ela deve existir. Tá? Outro detalhe que é importante. Embaixo da identificação do nome, na identificação do signatário, vai o cargo que ele ocupa. Devemos sempre colocar o cargo de quem ocupa?
Não, o presidente da República é dispensado de colocar no documento o cargo dele. Então, se cair numa prova, tá? Ou se te perguntarem, sempre te coloca o cargo? Não. No caso do presidente da República, não. Como, por enquanto, nenhum de nós deve redigir um ofício que será assinado pelo presidente, no nosso dia a dia, sempre devemos colocar. E o assunto? O assunto é um breve resumo. O assunto é um breve resumo do que vai ser tratado no texto. Então, falsa, que deve ser usada a numeração, cabeçalho deve existir, o cabeçalho padrão do órgão, a identificação do signatário e o assunto são documentos, são partes obrigatórias. Se eu perguntar assim, o vocativo é um documento obrigatório? Não. Na comunicação interna, não é obrigatório. No ofício interno, não é obrigatório o uso do vocativo. Tá? Segundo o manual de redação, a finalidade básica da redação oficial é comunicar com subjetividade, máxima clareza, esse máxima, subjetividade. Então, subjetividade, não, pessoal. O documento oficial, ele é objetivo. Subjetivo é aquela parte da poesia que você fala dos seus sentimentos, tá? De um texto literário. Tá? De um texto literário. No nosso caso aqui, não. Vou fazer essa questão e dar 3 minutinhos para que vocês respondam a chamada. Tá? Vamos terminar que a gente começou, mas já está à disposição de vocês aí. Objetividade, perfeito. O texto tem que ser objetivo. O texto tem que ser impreciso? Não. Então, até já veio respondido aqui, né, pessoal? Objetividade e máxima clareza. Então, vou destacar em vermelho aqui a resposta certa da questão número 9, letra C. Então, vou dar 2 minutinhos, enquanto eu tomo uma água, para que vocês respondam a chamada, tá? Para que vocês respondam a lista de chamada aí, tá bom? Vamos lá, pessoal, questão número 10. Questão número 10. Então, a gente vai até 15 para 5, né, 16h45, depois daquele espaço para perguntas. Vou lembrar vocês um pouquinho antes, chegou o pessoal da tecnologia para ver nossa internet aqui, que está caindo. Então, assinem a lista, por favor. A gente vai até 15 para 5, 10 para 5, tá bom? Onde a gente parar, fica uma lista para que vocês façam e a gente corrige no começo da aula da manhã, tá bom? Mas não esqueçam de assinar a lista aí, por favor. Questão número 10. Assinale a alternativa que apresenta a associação correta entre a autoridade e a sua respectiva
forma de tratamento. Então, aquilo que eu falei para vocês. Eu dou uma dica de concurso público aqui, mas não briguem comigo não, tá? Tem gente que até pediu. Correta, eu faço sempre isso. Eu leio o que ele pede e grifo. Eu escrevo a caneta do lado. Ele quer a correta. Às vezes o cara não tem como dificultar a questão, a pegadinha que ele pode colocar é essa. A ministro de Estado, Vossa Reverência. Ministro de Estado é Vossa Excelência. Vossa Reverência é uma autoridade eclesiástica. Arcebispo, Vossa Santidade é o Papa, né? Vossa Santidade é o Papa. Tá? Então, a última lá, Vossa Magnificência, não é o Papa, é reitor. Então, você vai eliminando. Tem que aprender a fazer assim. Mesmo que você ache uma questão que você acha que a resposta da letra C está perfeita, de repente a letra E pode estar mais. Então, eu gosto de ver todas as questões. Membros do Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência? Sim. Tá? Membros do STF, todos os membros, são 11, né? Todos são tratados por Vossa Excelência. Tá? Mas todo membro do STF, ele é da carreira jurídica, ele é um juiz ou um desembargador? Não. A Constituição, nem advogado precisa ser. A Constituição prevê que o membro do Supremo Tribunal Federal deve ter ilibado conhecimento jurídico. Mas como agora ele é membro, então ele é Vossa Excelência. Isso eu já vi em questão de concurso. Então, questão número 10, letra C. Vamos ver a 11. São 5 letras, né? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Vamos lá. 11. Ofício é a correspondência oficial utilizada para a comunicação direta entre os representantes oficiais das instituições organizacionais. A respeito dos elementos obrigatórios que compõem esse gênero textual, assinale a alternativa correta. Ao iniciar um ofício por meio do invocativo, a vírgula é um elemento dispensável, assim como os dois pontos. Não, tem que ter um dos dois. Tá? Tem que ter um dos dois. Geralmente é 2 pontos. Sendo o ofício numerado, a sigla do órgão que o expede deve ser grafada antecedendo a numeração, utilizando-se do hífen para separá-los. Sendo o ofício numerado, então é o número e a sigla, né? É o número e a sigla, antecedendo a numeração. Então a sigla deve grafar... Não. É o número e depois o órgão. Com relação ao estilo verbal presente, o gênero do ofício é imprescindível que haja impessoalidade, clareza e profissionalismo marcado pela linguagem formal, que é requerida pelo contexto comunicativo. Isso aqui parece que está certa. Vamos ver as outras? De repente pode ter uma mais correta que essa, mas eu não vi nenhum... Profissionalismo tem que ter, mas não é um dos princípios, tá? Mas ele não está errado. Mas vamos ver que de repente tem uma mais certa e a gente elimina por causa do profissionalismo. As escolhas lexicais fazem parte da rotina dos profissionais e servem de termômetro para o chamado prestígio social. Assim, ao redigir um ofício, o profissional de secretariado executivo deve atender a exigência de adequação do seu texto, priorizando a linguagem coloquial. Tá? O único erro está aqui. Vocês já viram onde é que saiu essa questão aqui? Deve ser uma prova de Instituto Federal. Tá? Aqui que está errado. O Instituto Federal que tem o cargo de secretário executivo. E quem pode fazer esse concurso é quem tem o secretariado, curso secretariado ou o curso de letras. Para quem tem letras, pode fazer esse concurso aqui. Então, por enquanto, estamos com a C. Vamos ver o próximo? Os profissionais que atuam na posição de secretário executivo, ao redigir um ofício, devem preocupar-se de forma integral com o contato possível com diferentes pessoas de diferentes níveis sociais. Assim, a linguagem deve ser o mais próxima possível da oralidade, não.
Oralidade é aquela linguagem do dia a dia, né? É o que você fala numa roda de conversa, na roda de tereré. Não, tem que ser o mais formal possível e deve seguir, tá, a gramática, tá? Deve seguir a gramática normativa. Então, a deixa está errada. Então, aqui eu vou ter que grifar com outra cor, tá? Porque eu grifei de vermelho que estava errado em cada uma. Certinho, pessoal? Então, letra C, essa aqui. Uma prova de secretário executivo, tá? Quando sair concurso do Instituto Federal, quem tiver letras pode fazer. Ofício é um dos principais documentos utilizados na comunicação governamental. É um documento expedido por e para autoridades com finalidade de tratamento de assuntos oficiais, até aqui perfeito, pelos órgãos da administração pública, entre si e também com particulares. Perfeito, ele quer o correto? Não achei nenhuma impropriedade aqui. Vamos ver se tem uma mais correta aqui, a gente volta para analisar essa questão. É um documento de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente em um mesmo nível ou não. Esse aqui, ele teria que falar que é o ofício interno, tá? Não o ofício de caráter geral, tá? Então, pelos órgãos da administração pública, entre si, ou também particulares. Vamos lá. Pelo que se faz a narração ou descrição ordenada, mais ou menos minuciosa. Não existe mais ou menos, ou é ou não é. Certinho? Ou é ou não é. O erro está aqui. Firmado por uma pessoa a favor de outra, atestando a verdade a respeito de determinado fato. Isso aqui é atestado. De repente a gente até traz o atestado para comentar com vocês amanhã, que eu já falei 2 vezes sobre ele hoje. Pode ser que seja importante para trazer para vocês. Que contém o resumo escrito dos fatos e decisões de uma assembleia, sessão ou reunião para um determinado fim. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser a ata, né? Eu vou até colocar aqui. Ata. Isso aqui é um atestado. Tá? Já fica comentado para vocês aí. Tá certo? Vamos lá. Então, voltando à letra A e B, já eliminamos as outras 3, vamos ver qual está mais correta. Então, é um documento expedido por e para autoridades com finalidade de tratamento de assuntos oficiais. Até aqui, perfeito. Pelos órgãos da administração pública, entre si e também com particulares. Perfeito, o ofício pode ser encaminhado para terceiros. Então, letra A, a nossa resposta certa. Perfeita? Perfeito, questão 12. Questão 13, pessoal. 13. Ao enviar comunicações para o presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados e um senador, olha só, presidente da República, presidente da Câmara. O presidente da Câmara não é presidente do Congresso, tá? O presidente do Congresso é a união da Câmara e do Senado. E um senador. Os pronomes de tratamento para o vocativo serão, tá aqui na ordem, tá? Na ordem, tá? No vocativo. Presidente da República, excelentíssimo senhor. Presidente da Câmara, senhor. Tá? Presidente, um senador, senhor. Aqui o avaliador, tá? Porque a gente não vai ter questão certa aqui, porque que seria, ele vai dar o gabarito, letra B, está errado. Então nós temos que anular essa questão. Por quê? Porque é presidente dos poderes, o poder legislativo não é o presidente, tá? Não é o presidente da Câmara. É o poder legislativo, o presidente é o presidente do Congresso Nacional. Então, a resposta certa, para não perder a questão, vamos colocar uma letra E, né? Vamos colocar uma letra E. Deixa eu só ajustar aqui. E vocês terem uma ideia,
Eu fiz um concurso do Detran em 2011. Das 80 questões, foram anuladas 8 questões, 10% da prova. Toda prova tem questão anulada. Toda prova tem questão anulada. Tá? Isso aqui vai ser Excelentíssimo Senhor. Tá? Senhor e o cargo, né? Senhor e o cargo. Então, aqui é senhor presidente da Câmara e senhor senador. Tá? Então, tem um erro nessa questão. Tá? Porque o presidente da Câmara não é o presidente do Congresso. Inclusive, tá, é só conhecimento geral, tá, na ausência do presidente, o vice-presidente assume. Na ausência dos dois, então o presidente vai viajar e não confia no vice dele. Ele leva para viajar junto. Daí quem fica no lugar do presidente? É o presidente do Senado? Não, o presidente da Câmara dos Deputados. Na ausência do presidente da Câmara dos Deputados, daí o presidente do Senado. Mas por que essa hierarquia? Os deputados são representantes do povo. Por isso que é proporcional a quantidade de deputados à população. E o Senado são os representantes dos estados. Por isso que cada estado tem 3 senadores. Certinho? Só de conhecimento geral, essa aqui não tem resposta, tá? Ó, presidente da República, excelentíssimo senhor presidente da República. Presidente da Câmara, tá? Não é do Congresso Nacional. Tá? O poder legislativo é Congresso Nacional, que é Câmara e Senado. Tá? Então, tá errado essa questão. E senador, senhor. Tá? Todos eles são Vossa Excelência, tá? Todos eles são Vossa Excelência. Perfeito? Então, um errinho que a gente não tinha achado ainda apareceu aqui. Vou fazer mais uma questãozinha. 14. Verdadeiro ou falso? Tá? Para autoridades superiores, inclusive para o presidente da República, o fecho do documento é respeitosamente. Verdadeiro. Então, vamos colocar aqui. Para autoridades da mesma hierarquia ou hierarquia inferior, é atenciosamente. Perfeito. Verdadeiro. Para autoridades superiores, inclusive, presidente da República, atenciosamente, não, está verdadeira. A primeira aqui é falsa, né? Para autoridades da mesma hierarquia ou hierarquia interior, respeitosamente, falsa também. Tal regra também é aplicável em comunicações dirigidas a autoridades estrangeiras. Autoridades estrangeiras, tá? Tem uma outra regulamentação, tá? Até questão de hierarquia de um país para o outro, eu não trouxe aqui, de repente eu posso até procurar para trazer amanhã para vocês. Tá bom? Beleza, pessoal? Vamos fazer o seguinte. É letra B, né? A 15. A 14 é a questão e a 15 que seriam as respostas, né? Então, tira aqui. A resposta certa é letra B. Perfeito? Pessoal, vou para as perguntas de vocês. Então, vocês têm as questões aí. E amanhã, no comecinho da aula, a gente corrige a partir da 16. Eu vou deixar assim numerado, não vou mudar a numeração, que vocês já receberam aí. Tá? Tentem fazer, tentem imprimir, façam no computador. Anotem o gabaritinho, se for ver com o celular. Então, nós temos mais quantas questões? A 27. Perfeito. Tá? A 27, vamos corrigir a partir amanhã, no comecinho da aula. Tá? Vamos às perguntas. Rúbia, pode falar sobre o relatório de passagem de plantão? Na minha função, eu uso esse tipo de documento. Eu vou pesquisar, tá? Ver se eu consigo alguma coisa oficial, que seja oficial. Tá? Então, quando é do Exército, tirava sargento dia junto, a gente tinha o livro de serviço, que é a passagem, né, de serviço. Você passava todas as instalações,
da maneira que passava. Eu vou pesquisar. Tá certo? Questão 3, 1623. Vamos voltar na questão 3. Com base no Manual de Redação Oficial da Presidência da República, julgue o item que se segue. Emprega-se o fecho atenciosamente em comunicações oficiais dirigidas às autoridades da mesma hierarquia. Então, um secretário para outro secretário, é atenciosamente. Ou hierarquia inferior a deste. Então, o secretário vai mandar para o diretor de escola, é atenciosamente também. Então, é verdadeiro. Tá? Agora, o secretário vai mandar um documento para o prefeito. Nesse caso, é respeitosamente. Todo mundo coloca atenciosamente nos documentos, mas é padronização. Dificilmente o pessoal coloca respeitosamente. Tá? Tem autores que falam que e-mail é atenciosamente para todo mundo. Certinho, Leonardo que perguntou. Ellen Cristina. Questão 6. Julga o item considerando a correção gramatical. Tá? Então, ele quer saber se está certo ou errado esse texto aqui. Com vistas a instruir os autos em epígrafe, solicitamos que, no prazo de 30 dias, seja encaminhada a esta comissão acerca dos recursos repassados, tá, a essa coordenadoria. Seja encaminhado acerca dos recursos repassados a essa coordenadoria. O erro que nós encontramos, aqui o 30 não precisaria escrever por extenso, mas mesmo assim, sejam encaminhados a esta comissão acerca dos recursos repassados a essa coordenadoria. Então, teria mais um complementinho aqui. Perfeito? Plural aqui que faltou. Então, essa foi a Ellen Cristina. Obrigado, Ellen. Laura. 8. Resposta da 8. Tem alternativas? Não tem, né? A 8 é só colocar falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Tá? Considerando o manual de presidência da República com relação às partes do documento, analisar os itens abaixo. Então, eu acho que não coloquei as alternativas, mas para não perder a questão, tá? Elas não devem ser numeradas. Não, elas devem ser numeradas a partir da segunda, quando tiver mais uma página. Então, é falsa essa afirmação. Cabeçalho, ele é obrigatório. Identificação do signatário, ela é obrigatória. O assunto é obrigatório também. Então, a 8 é falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Questão 9. Segundo o manual, a finalidade básica da redação oficial é comunicar com subjetividade. Não. O texto subjetivo é aquele texto que a gente expressa os sentimentos. Então, são textos geralmente literários, textos narrativos. O documento oficial ele não pode ser narrativo a ponto de ser subjetivo. Então, a letra A e B estão erradas. C e D, objetividade. O texto tem que ser objetivo e direto ao assunto. Daí ficou na dúvida. Clareza ou imprecisão? O texto não pode ser impreciso, ele tem que ser claro. No caso, se tivesse preciso aqui, seria precisão. Então, é com objetividade e máxima clareza. Embora lá no manual não tenha essa palavra máxima clareza, é só clareza. Se clareza está certo, quanto mais clareza, melhor, né? Essa foi a questão 9. O Leonardo pediu para fazer a questão 11. Tá? 11. É a última. Daí a gente vai tirar esse tempinho que falta para assinar a lista. Por favor, não deixem de assinar a lista. 11. Ofício é a correspondência oficial utilizada para a comunicação direta entre os representantes oficiais das instituições organizacionais, a respeito de elementos obrigatórios que compõem esse gênero textual, assinale a alternativa correta. Ao iniciar um ofício por meio de vocativo,
a vírgula é um elemento dispensável, assim como os dois pontos. O vocativo tem que ter a vírgula ou dois pontos depois dela. Então, a letra A não é. Sendo o ofício numerado, a sigla do órgão que expede deve vir grafada antecedendo a numeração. Deixa eu pegar um modelo de ofício aqui lá no... Olha só. Ofício, daí depois vem o número, o ano, traço, abreviação do órgão. Então, ela não antecede. Certinho? Então, está errado a letra B também. Com relação ao estilo verbal presente no gênero ofício, é imprescindível que haja impessoalidade, clareza e profissionalismo. Profissionalismo, ele não aparece naquele rol, tá, de atributos, mas é claro que você tem que ser profissional. Marcado pela linguagem formal, que é requerida pelo contexto comunicativo. Então, a resposta certa é a letra C. A letra D, a gente viu que tem erro por causa da linguagem coloquial, que ele apresenta aqui. E a letra E, quando ele fala que tem que ter próximo possível da oralidade. A oralidade é aquela linguagem que você fala no dia a dia. Tá? Então, uma roda de tereré, você pode falar do jeito que você quiser. Certinho? Mas no documento oficial, na redação oficial, a gente tem que usar a gramática normativa. Beleza? Perguntas? Edna, muito interessante a explicação do professor. Top demais. Obrigado, Edna. Pessoal, então, esses últimos 12. Vamos ver a 12, Leonardo. O ofício é um dos principais documentos utilizados na comunicação governamental. É um documento expedido por e para autoridades. Então, quem expede e quem recebe é a autoridade. Com a finalidade de tratamento de assuntos oficiais. Perfeito. Todo documento, todo ofício é assuntos oficiais. Pelos órgãos da administração pública. Aí pode ser o órgão externo e o interno, né? Entre si. E também com particulares. Eu posso mandar um ofício para um terceiro, para uma empresa. Eu estou fazendo uma licitação, eu quero fazer uma consulta de preços, uma tomada de preço a uma empresa, eu posso mandar um ofício. Então, aqui, essa eu não vi nenhuma impropriedade, está perfeita a letra A. A letra B, de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão. Se essa questão for antiga, antes de 2018, pode ser que aconteça, isso aqui é a descrição de um memorando, tá certo? Ou teria que aparecer aqui ofício interno, tá? Então, isso aqui é a descrição, tá, de uma comunicação interna. E existem poucos órgãos, ou memorando. Perfeito? Ou memorando. Então, não está certo por causa disso. A letra C, narração ou descrição ordenada, mais ou menos minuciosa. Isso mais ou menos minuciosa não tem nada a ver com um documento oficial, né? Que você ouviu, observou. Está parecendo com um depoimento isso aqui, né? Letra D, firmado por uma pessoa a favor de outra, atestando, esse é o atestado. Contém resumo escrito. A ata é um resumo dos fatos e decisões de uma assembleia. É uma ata, beleza? Então, a letra 12, letra A. Então, sobraram algumas questões, acho que 11 ou 12, pessoal. Tá? Vamos tentar fazer em casa. Porque a semana que vem são os aspectos gramaticais, pessoal. Eu não quero deixar nada para trás. Beleza? Tem mais pergunta aí? Jaqueline, Ellen. Leia, obrigado, né, pelo elogio. Tá? Pessoal, dúvidas podem mandar no grupo, tá? De WhatsApp, a gente está à disposição. O meu telefone está lá também, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta sobre o concurso público que a gente trabalha. Perguntaram de cursos que poderiam ser ofertados pela escola de governo, depende da demanda. A escola de governo oferta também, que me perguntaram esses dias, raciocínio lógico, tá? Matemática financeira, curso de
de redação, tá? Não posso falar redação para concurso, não pode ser a redação dissertativa, tá? Depende da demanda e a gente deve fazer uma proposta, se for aprovada, a gente vai ofertar ou em dezembro esse curso novamente, ou um desses, ou no começo do ano que vem. Muito obrigado a todos e a todas. Não esqueçam de assinar a nossa lista e até amanhã, pessoal. Fiquem com Deus.